A paz do Senhor, meus queridos irmãos, irmãs, simpatizantes da Palavra de Deus. Aqui é o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Glória a Deus. Ontem nós fizemos o primeiro vídeo a respeito do Novo Testamento e hoje nós vamos aqui dar a continuidade desse estudo. Lembrando a vocês, meus queridos, que eu estou utilizando este material aqui, estudando a Bíblia, livro por livro, louvado seja Deus, e também nós estamos com este outro livro de André Coelho, Redescobrindo a Bíblia, louvado seja Deus. E utilizando este Novo Testamento que eu adquiri do Ministério Grão de Trigo e também utilizando a Bíblia Dark, a Bíblia de Estudo Dark, tá certo? Nós temos também aqui a enciclopédia, Temos também essa enciclopédia, Bíblia Enciclopédia. Se precisar, a gente vai também utilizar esses materiais todos para a glória de Deus. E o nosso assunto é o Novo Testamento. Lembrando, meus queridos irmãos, simpatizantes do canal, que nós já temos um estudo sobre os evangelhos. Temos aí o estudo falando sobre cada evangelho, o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Temos também um estudo falando sobre os evangelhos sinóticos, mas aqui nós vamos dar continuidade. Lá nesses estudos tem coisa mais aprofundada, Aqui vai ser o que? Tipo um resumo. Eu vou ler, Eu antes, em algumas das minhas aulas, dos meus vídeos, eu antes fazia no slide, irmão, mas dá muito trabalho, porque eu tenho que reescrever, eu tenho que resumir, as coisas, colocar aí, criar slide, jogar aí no computador, para depois jogar para o canal, entendeu? E aí é muito demorado, então eu preferi, desta vez, fazendo um resumão aqui do Velho Testamento, para você que não tem ainda esse estudo, ou você entra no canal e já pega, mas ele está muito extenso. Eu estou fazendo um resumão, estou fazendo uma leitura deste livro que vai ajudar você aí a ter um conhecimento, e também me ajudar a novamente a relembrar, que a gente às vezes esquece, alguma coisa. Por mais que a gente esteja lendo a Bíblia, a gente às vezes esquece. É muita coisa, irmão, que a gente vai aprendendo, mas também esquece, não lembra na hora. Então eu resolvi fazer este resumão aqui, louvado seja Deus, essa leitura, que através da leitura a gente assimila alguma coisa. E aí você que gosta da palavra de Deus, que tem vontade de aprender, você vai aí vendo o vídeo, vai parando o vídeo, e aquilo que for edificante para a sua vida, que vai lhe trazer edificação, crescimento espiritual, você anota, Aquilo que você achar que não convém, você deixa passar, tá certo? Mas que possamos aqui aprender junto. Então hoje nós vamos para a continuidade desse estudo do Novo Testamento. É a primeira parte, os evangelhos, Louvado seja Deus. E aí a gente vai aqui, são 5 páginas, que eu vou ler aqui, certo? Eu vou fazer devagar para as pessoas, vou tentar ler não de forma corrida, tá certo? E aí você vai anotando. Peço desculpa porque eu não estou fazendo o vídeo na sala, eu estou fazendo aqui no quarto,
devido à dor na minha perna, nervo ciático. E aí tá não tá tão claro, né? Eu estou utilizando apenas a luz mesmo do teto, louvado seja Deus, mas acredito que isso não vai atrapalhar você aí a aprender. Afinal de contas, o interesse é no conteúdo, não na pessoa que está levando o conteúdo, né? Parece um pouco mais escuro, mas é assim mesmo. Vamos orar, pedir a Deus a direção aqui, meu querido e minha querida irmã. Você também que é um simpatizante da palavra, talvez você não entregou ainda a sua vida a Cristo, né? Não convidou Cristo para entrar no seu coração, mas não importa. Importa que você esteja aqui aprendendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E detalhe, eu não convenço ninguém do pecado, nem da justiça, nem do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Eu sou apenas um porta-voz, um mensageiro da palavra de Deus, que olhou para a minha insignificância e me chamou e me escolheu para transmitir a palavra de Deus. Acredito que ele olhou para mim e não viu nada de bom, mas o seu amor, a sua misericórdia me acolheu. Diz a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus. É por isso que hoje eu e você estamos aqui ainda, respirando, porque Deus está dando tempo para você, para mim, para a gente ser todo dia, né? Sermos transformados pelo poder da sua palavra. Sempre tem algo em nós que precisa ser mudado, que precisa ser tirado, que não agrada a Deus. Que Deus possa fazer isso na minha e na sua vida, conforme a vontade dele, o propósito dele na minha e na sua vida. Vamos orar, meu irmão e irmã, como eu também tenho sempre frisado. O homem não pode receber nada se do alto não for lhe dado. E convém que ele cresça e que nós venhamos a diminuir, porque a glória pertence ao Todo-Poderoso. Pai eterno, maravilhoso, santo, a ti a honra, a ti a glória, a ti o poder e a majestade. Pai, fala a cada coração, a cada vida, nesta tarde, neste vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Levanta o caído, cura aquele que precisa receber a cura, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento, meu querido irmão, primeira parte, os Evangelhos. Aleluia. Introdução aos Evangelhos. Quais os personagens principais dos Evangelhos? Jesus e os seus 12 apóstolos. E quais os principais locais? Na Galileia, Nazaré, Cafarnaum, Judéia, Belém e Jerusalém. Qual a palavra-chave? Ou quais as palavras-chave? Salvação, vida e verdade. E qual o tema? As boas novas de salvação em Cristo Jesus. E aí nós temos os versos chaves, né? Que se encontra em Lucas, 1 Lucas, capítulo 1 ao verso 4. Capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E também João, o Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 ao 31. Diz assim, 1 Lucas, né? Do capítulo 1, verso 1 ao 4. Visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhes por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades que fostes instruídos. Louvado seja Deus.
Então aqui o Lucas, né? Lucas, ele faz o que nessa parte? Ele faz uma investigação de tudo o que Jesus fez, né? Ele vai buscar todas as informações a respeito das coisas que Cristo fez para poder colocar ali em ordem. E ele está falando alguém, né? Ele escreve para uma pessoa que ele chama de uma irmã, né? Ó excelentíssimo Teófilo. E aí eu quero, irmão, aqui, porque eu também tenho uma pesquisa a respeito desse assunto a qual Lucas ele faz, né? Esse testemunho que ele tem oculares, né? Esse estudo, Lucas, os relatos, né? Esse relato dele que ele vai fazer, ele transmitindo oralmente por testemunhas oculares, já começaram a ser escritos. Veja, esse trabalho de investigação que Lucas fez, né? Esses relatos ele pegou da onde? Ele pega de papiros, né? E ele vai escrevendo, ele vai colocando em ordem tudo isso aí para tentar aí levar aos irmãos, né, no seu evangelho, para que eles tenham então um conhecimento das coisas que o nosso Senhor Jesus ele fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele vai trazer muita coisa que estava no idioma, né, sírico, né, dos caldeus ou aramaico, né, coisas, entendeu? Ele vai colocar tudo em ordem para que o irmão tenha então consciência dos fatos que ocorreu. E aí a gente tem João 20, capítulo 20, verso 30 ao 31. Aliás, capítulo 20, verso 30 ao 31, 2 versículos. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, João aqui, ele também usa, né, ele registra alguma coisa que Jesus fez para que as pessoas possam, então, a partir desse conhecimento, crer em Jesus Cristo. Crer no seu nome. Aleluia. Aí o Evangelho do grego significa evangelion, ou seja, boa nova ou boa notícia. É a ação redentora de Deus para com os homens, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que é mais do que um mensageiro do Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. As boas novas de Deus estavam presentes em sua vida. Ensino, morte expiatória e ressurreição. Os evangelhos são a parte mais importante e o centro de toda a Bíblia. Os livros que os precedem são preparatórios e os que seguem são explicativos. Eles não são biografias, no sentido atual da palavra, pois não pretendem narrar toda a vida de Jesus. Embora historicamente verdadeiros, seus objetivos principais são teológicos e apologéticos. Esta narrativa quadrupla. Por que quadrupla? Porque são os 4 evangelhos.
da vida de Cristo prova-se genuína pelo testemunho harmonioso e pelas coincidências não planejadas. Cada uma apresenta um relato de um ponto de vista diferente, e a combinação nos dá em perspectiva o significado completo de Cristo e a visão desta pessoa divina. Eles não são 4 evangelhos de Marcos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas sim um único evangelho de Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreve primeiramente para os judeus e apresenta Jesus de Nazaré como Messias prometido, o cumprimento das promessas, das profecias do Antigo Testamento, o rei dos judeus, o leão da tribo de Judá. Marcos escreveu para os romanos, que são muitos práticos e pragmáticos, enfatizando mais as ações do que as palavras de Jesus, apresentando como servo do Senhor o boi para o serviço e sacrifício. Lucas escreveu para os gregos, que possuíam uma mentalidade idealista a respeito do homem, e apresentou Jesus como a resposta para as necessidades e esperanças humanas, sendo a sabedoria de Deus e o homem perfeito. João escreveu um evangelho universal para complementar os demais evangelhos e enfatizou a divindade de Jesus Cristo e o seu lugar único como Filho de Deus e Salvador do mundo. A águia se levantando para os mais altos céus, acima de tudo e de todos. Juntos, esses 4 evangelhos descrevem um retrato completo do Deus homem, em que estão combinadas a perfeita humanidade e divindade, fazendo dele o único sacrifício pelos pecados do mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. E aqui nós temos, louvado seja Deus, um gráfico aonde vai mostrar, né? Aí a gente tem aqui Jesus visto como, aí em Mateus, ele é visto como o rei, ele é símbolo, em Mateus ele é visto como rei, em Marco ele é visto como servo, em Lucas ele é visto como homem, em João ele é visto como Deus. Ele é símbolo, leão. Em Mateus é leão, em Marcos é o boi, em Lucas o homem, em João a águia. A sua genealogia inicia-se em Mateus em Davi, em Marcos sem genealogia, em Lucas inicia-se em Adão, em João inicia-se em Deus. Seu nascimento em Mateus é real, em Marcos sem registro, em Lucas humano, em João sempre existiu. ênfase em Mateus, o que Jesus tem, em Marcos, o que Jesus faz, em Lucas, o que Jesus diz, em João, o que Jesus é. Revela a sua, em Mateus, autoridade, em Marcos, obediência, em Lucas, sabedoria, em João, divindade. Escrito primeiramente para
Em Mateus, os judeus. Em Marcos, para os romanos. Em Lucas, para os gregos. Em João, para toda a humanidade. Quais as características de Jesus? Em Mateus, o evangelho mais nobre. Em Marcos, evangelho mais curto. Em Lucas, o evangelho mais longo. Em João, o evangelho mais profundo. Quais as palavras-chave? Em Mateus, reino. Em Marcos, servir. Em Lucas, filho do homem. Em João, vida. Quais os versículos-chave? Em Mateus, capítulo 27, verso 13. Em Marcos, capítulo 10, verso 45. Em Lucas, capítulo 19, verso 10. Em João, capítulo 20, verso 31. Capítulos-chave. Em Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e 13. Em Marcos, nenhum. Em Lucas, capítulo 15. Em João, capítulo 1. Jesus como nosso, em Mateus, Senhor. Em Marcos, exemplo. Em Lucas, amigo. Em João, Salvador. Aqui foi algumas características de Cristo nos livros, nos evangelhos, nos 4 evangelhos. A igreja primitiva enxergou uma relação entre os 4 evangelhos e os 4 seres viventes, descrito por Ezequiel, capítulo 1, e por João, Apocalipse 4, Apocalipse capítulo 4. Eles estão maravilhosamente unidos e entrelaçados por coincidências, ainda que distinguindo por diferenças, voltando para direções diferentes e, no entanto, move-se na mesma direção, à medida que o mesmo Espírito os guia. O Dr. Griffith Thomas apresenta assim os evangelhos. Mateus ocupa-se com a vinda de um Salvador prometido. Marcos com a vida de um Salvador poderoso. Lucas com a graça de um Salvador perfeito. E João com a aceitação de um Salvador pessoal. Os 3 primeiros evangelhos apresentam muitas similaridades entre si e são chamados de sinóticos, ou seja, uma visão conjunta mostrando a pessoa e a obra de Cristo de um ponto de vista externo, sobre uma perspectiva histórica e terrena. O último evangelho é bem distinto dos outros 3 e mostra a pessoa de Jesus de uma perspectiva interior e celestial. Os evangelhos sinóticos narram o ministério de Jesus, principalmente na Galiléia. O evangelho de João mostra o ministério de Jesus na Judéia. Os sinóticos registram os milagres, as parábolas e as mensagens dirigidas às multidões. O evangelho de João registra os discursos mais profundos, as conversas mais privadas e as orações mais íntimas de Jesus. Os 3 primeiros apresentam Cristo em ação. O último, Jesus em mediação e comunhão com o Pai. Porém, apesar das aparentes diferenças entre os sinóticos e de João, os 4 evangelhos são complementares, pois cada um deles inicia-se e termina de forma distinta dos demais. Mateus se inicia com a genealogia real de Jesus e termina com a sua ressurreição. Marcos inicia com o arauto de Jesus e termina com a sua ascensão.
Lucas inicia-se com a humanidade de Jesus e termina com a sua bênção. João inicia-se com a sua divindade de Jesus e termina com a promessa de seu retorno. A própria ordem dos evangelhos fala-nos de uma programação. Primeiramente, Mateus para os judeus que eram a nação escolhida. Depois, Marcos para os romanos que dominavam a Judéia. Logo após, Lucas fala aos gregos, os sábios da época. E finalmente, João para toda a humanidade. Colocando de lado os eventos em torno do nascimento de Jesus, Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2, em um episódio de sua adolescência, Lucas 2, versículo 41 ao 52. Os evangelhos registram somente os 2 ou 3 últimos anos da vida do Filho de Deus sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, meus queridos, nós temos um cronograma do livro do Novo Testamento. Veja, está aí, ó, esse cronograma. Não sei se você está enxergando bem. Então, está aí, visualize. Se você puder copiar, se você quiser, é interessante para você, os seus estudos, tá certo? Por isso que estou aqui. Esse é um cronograma dos livros do Novo Testamento. Um destaque para os evangelhos. E aí a gente fica nessa primeira parte, antes de entrar no livro de Mateus. Nós fizemos aí a primeira introdução, que foi ontem, e esta segunda apresentação hoje, essa leitura, né, complementando o estudo de ontem. E no próximo vídeo nós teremos então, vamos falar do Evangelho de Mateus. Amém? Lembrando que aqui é apenas um resumo, é uma leitura rápida, e aí você na sua casa vai parar o vídeo, se você quiser, para poder anotar o que lhe for interessante, edificante para a sua vida, tá certo? Por que eu estou fazendo assim? Porque eu já tenho esse estudo no meu canal. Eu tenho slides, irmão, tenho um estudo sobre os 4 evangelhos. Você tem que ir lá atrás, lá nos meus vídeos antigos, e aí você vai se aprofundar mais um pouco. Aí também tem alguns vão ter slides, outros não. E você vai então ouvir e vai dando parada, né, no vídeo para poder entender, anotar aquilo que lhe for edificante para a sua vida, tá certo? Essa é apenas uma leitura que nós estamos fazendo desse estudo do Novo Testamento. Aí você vai parando, vai anotando aquilo que for interessante. Por isso que eu parei aqui nessa cronologia dos livros, eu dei um destaque maior, fiquei parado um tempo para você poder parar e ter aí seu caderno, uma folha, anotar esse cronograma do jeito que está aqui, para você ter como base, como estudo para você, tá certo? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Continue aí estudando a palavra de Deus, é interessante. A Bíblia não foi feita para ficar fechada, né? Ela foi feita para a gente estudar, para a gente fazer uma leitura, para a gente refletir naquilo que Deus está falando, né? Porque a Bíblia, meu querido, nada mais é do que a voz de Deus. É bem certo que ela já passou da mão de muitos tradutores, mas o Espírito está ali. O Espírito de Deus, ele transmite aquilo que você e eu precisamos aprender e colocar em prática, né? Não só ser somente um conhecedor, um leitor, um estudioso, mas colocar em prática. No tempo de Jesus havia os estudiosos da época, os religiosos da época, havia os escribas que escreviam, né? Faziam cópias da Torá, dos livros proféticos. Jesus vai exortar todos eles, porque eles conheciam a palavra, mas eles não praticavam. Deus não nos quer religioso.
Ele quer que a gente aprenda a sua palavra, que ouça a sua voz através da leitura da palavra dele, mas que a gente venha colocar em prática na nossa vida, para que sejamos o que? Santificados através da sua palavra, em nome de Jesus. Para que tenhamos a mente renovada através da palavra dele, porque é através da palavra de Deus que nós vamos conhecer a Deus mais e mais. Nós não vamos conhecer a Deus na sua totalidade, né? Mas vamos conhecer pelo menos um pouquinho. E aí a gente obedecendo, tentando viver este pouquinho, quem sabe a gente chega a entrar no reino de Deus, colocando a palavra de Deus em prática na nossa vida. É isso que Deus quer para você, para mim, para toda a humanidade. Que a gente aprenda a sua palavra e coloque em prática, né? Venhamos o quê? Viver, aplicar na nossa vida e viver aquilo, né? Sermos transformados. Ninguém é transformado da noite para o dia. É aos poucos. Estamos no hospital de Deus. Estamos na olaria do Senhor. Aleluia. Ele vai trabalhando no meu e no seu caráter, nos transformando, nos libertando, tirando o que não presta, tirando os maus pensamentos, tirando aquilo que um dia a gente aprendeu do mundo e renovando a nossa mente pelo poder da sua palavra para a glória de Deus. Vamos sendo o quê? Iluminados pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, as nossas vidas, que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão? Deus abençoe a sua vida, a sua família, mais uma vez. Deus abençoe você, simpatizante da palavra, em nome de Jesus. Você que não é inscrito no canal, mas entra aí, ouve. Que Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus e a sua família. Vamos orar. Pai amado, querido, santo, Deus, nós te damos graça por tudo, pelo dom da vida, por esta oportunidade de aprender do Senhor. Nos ajude, nos guie no teu caminho, nos livre do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, nos livre, Pai, dos maus, das pessoas perversas, mal intencionadas no coração, nos livre, Pai, em nome de Jesus, do enganador, do homem fraudulento, do homem mal intencionado no coração, nos livre, Senhor, das armadilhas, das tocaias, das arapucas do inimigo, Senhor. A tua palavra diz que o diabo ele fica ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos destruir, mas o Senhor está ao nosso redor. Aleluia, louvado seja Deus, nos guardando e nos livrando. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa salvação. Aleluia, a nossa vida está em Ti. Toma nossa vida em Tuas mãos, nos guarda como a menina dos Teus olhos, nos esconde debaixo da sombra das Tuas asas, Senhor. Nos livra do mal que há debaixo desse céu. É o que te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. E nos ajude a cada dia a buscar a Tua presença para a glória de Deus. Não nos deixe, Senhor, mas segura na nossa mão, porque nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus, e glória a Deus.